Estamos de volta ao programa Encontros de Fé para o momento da Palavra de Deus. Eu quero ler alguns textos nesta manhã. João capítulo 1, versículo 12. Texto muito bacana, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós vemos aqui João, escrevendo, relatando, o Evangelho, relatando ali aquilo tudo que ele viu andando com Cristo. Ele fala sobre todos quanto recebem o Senhor Jesus, entregam a sua vida, o seu coração para Ele. Diz aqui que Deus nos dá o poder de ser feito filho de Deus. A gente passa batido, assim, a gente lê o texto e não para pensar na grandeza e na maravilha que é esse texto. Quando diz que nós recebemos poder quando nós somos feitos filhos de Deus. Então, há uma graça, há um poder, há uma virtude, a vida que é depositada em nós quando nós abrimos o coração para Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida e recebemos a Cristo na nossa vida. A gente vê quantas pessoas chegam ao Evangelho com algumas dificuldades, desafios. A Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno, a Bíblia diz que o mundo está em trevas. E às vezes as pessoas chegam com diversas dificuldades. E às vezes alguém pode pensar, alguém chega ali passando... As pessoas acham que quem tem dificuldade é quem não está passando por necessidade financeira. Algumas pessoas acham que quem está com dificuldade é quem está com uma doença. Somente isso. Não. As necessidades são diversas. Às vezes a pessoa tem uma saúde boa, e não tem paz no seu coração, ou está com alguns outros problemas, família. A pessoa tem grana, mas não tem a saúde, ou não tem seus filhos em casa, ou não tem tranquilidade, ou a pessoa irada, vive angustiada, vive com problemas, Porque o inimigo, o Deus que tem mantido este século, algo maligno, significa Deus ali com letra minúscula, Satanás, ele tem feito as pessoas, aprisionado as pessoas nas trevas, e ele tira. A Bíblia diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Agora Cristo veio trazer vida e vida abundante. Então, quando você abre o coração para Cristo, quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você reconhece que Jesus Cristo te ama e que Ele quer desenvolver uma vida contigo, você abre, aceita Jesus, você se torna, automaticamente, quando você abre o teu coração, você se sujeita ao governo de Deus, você passa a ser filho de Deus. Deixa de ser apenas criatura de Deus, algo maravilhoso que foi criado por Deus. Todo ser humano foi criado por Deus, que criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Deixa de ser apenas a criatura para ser filho de Deus, através do poder, do sangue, da obra da cruz. Você se torna então algo, muito importante, Deixa de ser a criatura para ser filho. E sendo filho, Deus deposita, esta filiação te traz poder sobre tantas coisas através do atuar de Deus. Então muitas pessoas chegam no Evangelho e chegam felizes ali, com problemas, mas depois Deus começa a abençoar, porque esta graça passa a agir no coração do ser humano. E Deus começa a trabalhar nossa vida e começa a colocar tudo em ordem.
E aí nós começamos, né, nossa vida financeira, Deus começa a consertar nossos relacionamentos, nós vamos olhar para a palavra, Deus vai fazendo com que essa palavra gere vida em nós, nós vamos, né, passando a fazer as coisas de uma forma diferente, e Deus começa a agir, nós vamos vendo curas, nós vamos vendo milagres, e Deus vai trabalhando, nós somos filhos, nós passamos a ser amados, e tudo isso vai gerando, né, vida em nós. Isso é muito bacana. Isso é muito importante na nossa caminhada de fé, porque o nosso Deus é um Deus que faz sinais, prodígios, maravilhas, um Deus do impossível. Tudo está no controle do nosso Senhor. Mas daqui a pouco, ao longo da caminhada, nós começamos a receber tanto de Deus, e nós vamos sendo trabalhados por Deus, nós começamos a conhecer, nós vamos lendo a palavra, nós vamos conhecendo a palavra, vamos citando a palavra e vamos falando da palavra para outras pessoas, e isso gera uma alegria no nosso coração, isso vai tomando nossas vidas, e nós vamos percebendo sim que há algo diferente em nós. As pessoas vão percebendo que há algo diferente em nós, né? As pessoas, é muito legal, né? Quando as pessoas chegam e dizem, mas a tua família é tão legal, a tua família, que família linda que tu tem. Olha os teus filhos, como os teus filhos são uma bênção. E isso vai, né? Nós vamos curtindo isso, porque vamos percebendo que há uma graça realmente em nossas vidas. Mas começamos tão bem, mas daqui a pouco, ao longo da caminhada, nós vamos curtindo tanto isso e vamos achando que isso é tão legal, né, que nós começamos a achar que nós temos o poder. E que nós, né, temos, né, que é nós que fazemos. E nós chegamos aqui humildes, né, reconhecendo que nós precisamos de Deus, pedimos para Jesus entrar na nossa vida, pedimos para Ele transformar a nossa vida, mas ao longo da caminhada nós vamos curtindo tanto aquilo que Deus faz, nós vamos percebendo tudo que a gente faz, Deus, né, as coisas vão acontecendo e vamos, puxa vida, eu não tinha nada, olha como tem Deus, né, como as coisas estão acontecendo na minha vida. E daqui a pouco você vai deixando de entender que é Deus que está fazendo na tua vida. E você vai começando a achar que você é que tem, você que fez, porque eu fiz, porque eu recebi, porque eu. E aí começa um grande problema. Se nós não vigiarmos, né, nós podemos, né, dar tanta, né, curtir tantos benefícios que Deus nos dá e esquecer que é Deus que nos dá. Isso é muito sério. Tem um texto, né, que até nós temos trabalhado, né, que diz, Mateus 5:3, que diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como é sério isso, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá maior graça ao humilde. Realmente há algo diferente na igreja, naquele que entrega a sua vida para Cristo. Algo diferente. Só que nós temos que entender que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores que as pessoas que estão, né, quem sabe que ainda não andam com Deus. Nós somos, né, temos o mesmo valor porque Cristo morreu, entregou a sua vida, derramou o seu sangue por todos, sem exceção. A diferença é que aquele que entrega, aquele que reconhece, recebe então a Cristo na sua vida como Senhor e seu Salvador, esse recebe de Deus algo diferente e que começa a fazer diferença na sua vida. Mas o amor de Deus é para todos. As pessoas não estão desfrutando ainda porque ainda não reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando você vai lendo a palavra, você vai entendendo que ela sempre vai chamar a atenção para que os filhos de Deus que desfrutam desta graça mantenham o seu coração humilde. Mantenha o seu coração, né, reconhecendo, né, a sua fragilidade e a sua incapacidade de gerir a sua própria vida. Mas o ser humano tem uma tendência muito forte a querer ser o gestor da sua vida, a querer governar a sua vida. Só que nós já percebemos que quando nós estamos no controle da situação, nós somos limitados.
A palavra de Deus que os pensamentos do Senhor, né, são mais altos do que os nossos pensamentos. Significa que ele vê muito além do que nós. Ele tem muito mais capacidade. Afinal, ele criou todas as coisas. E tudo está sujeito ao poder, né, do nome do Senhor Jesus. Então nós vamos entendendo que se ele tem o poder, ele está acima de todas as coisas, e ele tem o governo de todas as coisas, né? E nós, quem sabe, recebemos dele todas essas coisas quando estamos debaixo do seu governo, nós vamos entender que sem ele nós não somos nada. E todo o poder vem do Senhor. Mas nós temos que tomar esse cuidado, porque daqui a pouco nós vamos vendo Deus agir, e é muito fácil isso acontecer, irmãos. O pastor Márcio até tem uma irmã que disse, né, eu comentei com ele, né, que eu estava numa farmácia, né, e a irmã disse, né, ó, eu te conheço da televisão, né, claro, né, YouTube, as redes sociais, né, eu conheço o senhor da televisão. Daqui a pouco você começa a envaidecer a gente, mas puxa vida, né, olha só, as pessoas estão me reconhecendo na rua. Mas você tem que entender que quem tem que aparecer não sou eu, e sim o Senhor. Que tudo que acontece na nossa vida vem do Senhor. Se eu deixar essas coisas, né, essa alegria do que está acontecendo, mas a nossa alegria tem que ser não pelo que está acontecendo apenas, mas por que Deus nos ama e que Ele tem feito, Ele tem agido nas nossas vidas. Tudo vem dele. A glória de tudo que tem acontecido na nossa vida deve ser dada a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Porque se nós começarmos a achar de nós além do que convém, o que acontece é que quando a gente começa a crescer e conhecer a palavra, eu até comentei ontem no grupo de crescimento, né, que nós temos aí na São Vicente, que às vezes a pessoa chega sem conhecer nada da palavra, começa a ler a palavra, ouve a palavra, o pastor está pregando e aquela palavra entra no coração, ela gera vida, aquela palavra é maravilhosa, a pessoa começa a dizer, puxa vida, que legal essa palavra, Deus falou comigo hoje, Deus está mudando a minha vida, a pessoa está feliz, está alegre, ela começa a conhecer, ela começa a entender, daqui a pouco ela está citando a palavra, daqui a pouco ela está feliz, daqui a pouco ela está dizendo assim, mas o pastor, eu não tenho nenhum problema com o pastor, o pastor, né, o pastor não sabe o que está falando. A Bíblia? Mas eu conheço mais que o pastor. Não, tá tudo errado. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Olha, tem que mudar isso, mudar aquilo. Daqui a pouco aquilo que era tão bom deixa de ser bom. Eu fico olhando e meditando nessas coisas. Por que aquela palavra que falava e era poderosa deixa de ser poderosa? Será que a palavra não é a mesma? Será que o Senhor não é o mesmo? Será que a graça e a unção não é a mesma? Será que nós não começamos a achar que agora nós estamos no controle, nós queremos pegar o controle de volta e querer determinar a forma que nós queremos que as coisas sejam? No momento que nós começamos a achar que nós vamos mudando, porque há uma humildade, há uma necessidade, há uma incapacidade, reconhecemos isso quando entregamos a nossa vida para Cristo, Deus passa a trabalhar a nossa vida, mas ao longo dessa caminhada, daqui a pouco nós começamos a achar de nós além do que convém. Eu como pastor, né, eu tenho que entender, e eu preciso entender isso, que há uma graça que foi colocada na minha vida, mas também eu preciso manter meu coração humilde e reconhecer que eu preciso também de Deus. Eu sempre digo, eu tenho o pastor Márcio como meu pastor, e eu tenho que chegar para ele e dizer assim, puxa vida, pastor, eu estou com um desafio. Nós não somos super-homens. Nós não somos, né, imbatíveis. Nós somos pessoas sujeitas a todas as adversidades que todo mundo passa. Mas daqui a pouco mais, agora eu sou pastor, agora eu não vou mais pedir ajuda. Agora eu tenho um contato direto com Deus. Não, agora Deus fala direto comigo. Pô, mas aquele homem que foi um instrumento de Deus para me abençoar, deixou de ser? Vou deixar de honrar? Vou deixar de ouvir os conselhos? Por quê?
Será que eu estou pensando de mim além do que convém? Será que eu deixei, né, aquilo que Deus fez na minha vida, será que eu deixei isso encher meu coração de orgulho e achando que eu sou alguma coisa? Quando nós vamos ver Jesus, ele pegando uma água, enchendo uma vasilha com água, se ajoelhando e lavando os pés dos discípulos, sendo humilde. Imagina o mestre, Pedro disse, não, mestre, tu vai lavar os meus pés? Não, tu não vai lavar meus pés, disse Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte neste ministério. Então, veja bem como é forte isso, nós buscarmos uma vida de humildade, reconhecimento de que nós não somos nada, é Deus que faz tudo em nós. E que a graça e a unção que transforma a nossa vida, ela não muda. Nós precisamos manter o nosso coração humilde e não pensar de nós além do que convém. Porque daqui a pouco nós vamos endurecendo o nosso coração, nós vamos, né? Daqui a pouco, eu já vi isso muito acontecer, pessoas às vezes chegam às vezes sem nada de grana, passando desafio. E Deus, na sua infinita, né, no seu infinito poder, ele transforma essa pessoa em filho, ele traz uma graça, a pessoa começa a receber de Deus, a pessoa começa a ter êxito na sua vida financeira, Deus começa a abençoar e daqui a pouco ela já compra um carro, daqui a pouco troca o carro para um carro legal, daqui a pouco ela começa a ter grana, aí ela consegue ter grana para viajar, daqui a pouco ela vai viajando, daqui a pouco ela, de vez em quando, ela vinha todo dia na igreja. Daqui a pouco, de vez em quando, ela vem e lembra de vir na igreja. Ah, eu tenho viajado muito, tenho passeado, tenho coisa. Ela está curtindo a vida que Deus deu. Mas esquece daquele que abençoou. Esquece que a forma que ela foi abençoada foi buscando a presença de Deus. Foi se consagrando, foi se humilhando diante de Deus. Foi reconhecendo que ela precisava dele. Mas aí, o que acontece? A pessoa vai carregando, então, ela está tão satisfeita com aquilo que recebeu, que esquece de dar valor para aquele que abençoou. E é isso, quando vai esta humildade, vai deixando de acontecer, entra a soberba, diz que Deus resiste ao soberbo. Há uma resistência. Sabe o que é resistência? Resistência é quando não há liga, as coisas não acontecem, a gente não se aproxima de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá maior graça ao humilde. Olha que coisa forte. Então significa que a resistência significa, se você pegar um ímã, 2 ímãs, né, e virar ali os polos, né, se você virar ele, tem um lado que ele gruda, e o outro lado há uma resistência que não tem como grudar, tu não consegue grudar. Por quê? Porque ali está invertido, tá ao contrário. Às vezes nós estamos contrários à vontade de Deus, porque estamos orgulhosos, soberbos. Significa que então nós deixamos de receber de Deus. Significa que aquilo que recebemos ao longo do tempo vai secando. E nós deixamos de desfrutar de uma vida abençoada que está prometida para os filhos de Deus. Os filhos vão receber algo, uma graça, a glória de Deus para poder viver uma vida abençoada. Mas vem de Deus. Não é nosso. Quando nós vamos a 1 João, capítulo 5, versículo 13, o mesmo João, o apóstolo João, ele escreve uma carta, ele diz assim: estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, aqui está dizendo, nós sabemos que o que nós pedimos para Deus, Deus faz. Aquilo que nós colocamos diante de Deus, nós vamos orar e as coisas vão acontecer. Mas aqui há nesta frase, há um detalhe muito importante que às vezes nós passamos batido, né? E esta é a confiança que temos
para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, significa, eu peço aquilo que está dentro do coração de Deus, aquilo que está dentro da vontade de Deus. Deus não faz a minha vontade, eu não digo para Deus o que Ele vai fazer. Eu não vou determinar para Deus o que Ele vai fazer. Eu me sujeito a Ele e vou pedindo aquilo que eu sei que é a vontade dEle para a minha vida. Ele quer fazer, então eu digo, Senhor, eu sei que Tu quer fazer isso, então, por favor, né, me abençoa, eu te peço. Então, para que eu seja humilde. Daqui a pouco eu estou querendo determinar para Deus o que Deus vai fazer. Daqui a pouco eu estou num ambiente onde Deus levanta homens e mulheres e eu estou querendo determinar o que Deus vai fazer, que a pessoa tem que fazer. Eu me coloco como protagonista. Eu gosto da frase do pastor Márcio usa, né? Eu me coloco como protagonista, quando na verdade eu tenho que me colocar como servo. Na minha família, eu tenho que entender que Deus me confiou os meus filhos, a minha esposa, para que eu pudesse cuidá-los. Eu não sou um rei, eu não sou aquele que determina tudo e manda em tudo e vem com... Não, eu sou, né, alguém que Deus me confiou uma família para que eu pudesse cuidar dela. E eu preciso cuidar dentro dos princípios de Deus, dentro da graça de Deus, não colocando o que eu penso, o que eu acho, mas aquilo que é a vontade de Deus, para Deus abençoar minha família. No meu casamento, no meu trabalho. No meu trabalho, eu tenho que servir, né, ao meu... Né, Efésios 6 diz, aquele que é meu chefe, né, como se estivesse servindo a Deus. Quer seja ele bom ou mal, eu vou fazer como se fosse estivesse fazendo para Deus. Porque se eu fizer aquilo que agrada a Deus, a vontade de Deus, eu vou ser abençoado por Deus. Mas quando eu acho que eu tenho um monte de direito e começo a cobrar os meus direitos, não, é meu direito, eu tenho direito. O eu é uma característica, quando o meu eu é muito forte, de alguém que é soberbo. Alguém que perdeu a humildade. E às vezes a humildade ela é perdida por coisas boas. Pelas coisas boas que Deus faz. Então, aqui está dizendo que se eu entendo, eu tenho que ter essa confiança que Deus é comigo. E que se eu peço tudo que eu peço para Ele, e que é da vontade dEle, eu vou receber. Então, meu irmão, nesta manhã, agora são 9h02, eu quero orar para que Deus abençoe a tua vida. E aqui, como diz, e eu tenho certeza que Deus quer te abençoar. Esta é a minha confiança, de que Deus ele tem uma vida abençoada para ti. Porque se você é filho, o Pai, Ele quer dar o melhor para os seus filhos. O Pai, a obra da cruz, né? Jesus Cristo se entregou na cruz não para que você sofresse, não para que você permanecesse nos teus desafios, enfermo. Jesus não morreu na cruz para que você passasse por dificuldade, não, para que você tivesse uma vida abundante. Essa é a vontade de Deus. E essa vai ser a nossa oração nesta manhã. Para que Deus te toque, para que Deus te cure, para que Deus te liberte, para que Deus te abençoe, para que Deus te dê um coração segundo o coração de Deus, um coração humilde, um coração sujeito, um coração de filho, segundo são os princípios de Deus. Vamos orar nesta manhã. Eu só confio em Ti. Posso passar uma noite a chorar, mas pela manhã Tu farás o sol brilhar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua obra, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu Espírito. Obrigado, Deus, porque a Tua fidelidade ela dura para sempre. Nesta manhã, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, te pedindo, Senhor, que a Tua presença possa estar conosco, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando nossas vidas, trabalhando nosso coração, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Nos dá um coração sujeito a Ti, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir os Teus conselhos, que nós possamos Te honrar, que nós possamos, Pai, ter o Teu governo sobre nós. Ministra a Tua vida sobre nós, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, visita este lar, visita esta casa, esta mãe, este pai, este jovem. Toca agora, Pai. Ministra, Pai, o Teu amor. Ministra, Pai, o Teu refrigério. Fortalece esta vida, Pai. A Tua graça e no Teu poder. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, as trevas.
como filhos amados do Pai. Nós repreendemos toda obra maligna, todo espírito maligno, mandamos que vá embora agora desta casa, deste lar, em nome de Jesus. Se há algo prendendo, se há alguma mágoa, algum ressentimento, se há alguma raiz maligna de amargura, nós declaramos que isso vai embora em nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, abençoa esta vida. Preenche este coração com teu Espírito, Pai. Renova, Pai, a fé. Renova, Pai, a intrepidez do meu irmão. Senhor, que nós possamos desfrutar da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu abençoo cada lar, abençoo o trabalho, abençoo cada vida que nos assiste nesta manhã. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. A cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei, Senhor, a cada manhã.